Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. E hoje eu quero trazer uma palavra abençoada que vai te fazer refletir sobre quem realmente é Jesus na sua vida. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar profundamente no seu coração, tá bom? E no final dessa mensagem nós vamos fazer uma oração, nós vamos buscar a presença de Deus e nós vamos pedir que o Senhor nos acompanhe durante todo o nosso dia. Mas antes de irmãos, de irmos para a mensagem, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, logo abaixo do vídeo vai ter a palavra inscrever-se. Você clica nela, ao lado vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho que todas as vezes que eu liberar vídeos aqui no canal, o YouTube vai estar te notificando aí no seu celular. Não esqueça de deixar o seu like, clica aí no joinha, porque assim o YouTube vai estar divulgando essas orações para outras pessoas também. Então, tenho certeza que se cada um de nós fizermos a nossa parte, vamos estar evangelizando uma grande nação juntos, não é verdade? Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre Jesus. A Bíblia conta no Novo Testamento que Jesus andava por toda parte, fazendo muitos milagres e ensinando a respeito do reino de Deus. E o modo de Jesus agir, de ensinar, era muito diferente dos líderes religiosos da sua época. E por isso as pessoas tinham muitas dúvidas sobre quem realmente ele era. Elas não conseguiam entender como aquele homem vindo de uma região, de uma família tão simples, pudesse ter tanto conhecimento e autoridade para falar das coisas de Deus. Jesus era muito diferente porque ele falava com convicção, ele falava com paixão, com amor às almas. E eu gostaria muito de até ter vivido naquela época, né? Porque eu imagino que você também gostaria de ter vivido naquela época, mas hoje nós temos o Espírito Santo e a Bíblia diz que ele nos ensinará todas as coisas relacionadas ao reino de Deus. Aquilo que Jesus ele veio nos transmitir. E no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 55, as pessoas perguntavam de onde ele vem. De onde vem essa sabedoria? E estes poderes miraculosos, não é este o filho do carpinteiro? Então olha isso, as pessoas elas tinham dúvidas, elas não entendiam como aquele homem simples, ele tinha tanta sabedoria, como que Deus usava ele daquela forma, né? E elas pensavam, mas aquele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de José e Maria? As pessoas não conseguiam entender, porque elas viram aquele menino crescer na sua própria terra e foi difícil mesmo, ao ponto de Jesus dizer que um profeta não é bem recebido na sua terra. E a Bíblia conta que Jesus, quando ele passou pela sua terra, pela sua cidade, as pessoas não receberam milagres porque elas tinham incredulidade no coração. E as pessoas não acreditavam que ele era um enviado de Deus. Mas o interessante é que não apenas na sua cidade, mas em outros lugares em que Cristo passou, cada povo tinha uma resposta diferente sobre quem ele era. E teve uma vez que ele estava junto com os discípulos e ele fez uma pergunta a eles, muito séria. Vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 9, no versículo 18 ao 20. Olha o que ele disse. Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Olha que interessante, irmãos. Perceba uma coisa, que Jesus não estava interessado no que a multidão pensava, porque ele não comentou nada sobre isso. Ele fez sim a pergunta, né? Quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos então começaram a responder, né? Uns estão falando que o Senhor é o João Batista, outros estão falando que é o Elias, outros estão até mesmo dizendo que tu és um profeta do passado que ressuscitou. Mas naquele momento Jesus se vira para eles e ele faz a seguinte pergunta, e vocês?
quem vocês dizem que eu sou? E eu acredito que da mesma forma o Senhor nos pergunta hoje. Ele está nos perguntando quem contribuiu para você. Talvez, meu irmão, hoje você ainda não tem uma resposta concreta. Você acha que ele foi apenas um homem bom, um homem que tinha que era um filósofo, né, que deixou ensinamentos valiosos, um religioso revolucionário na sua época, um profeta? Então ou seja, né? Ele disse que ele era o próprio Deus. E nós vemos aqui nessa passagem que quando Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse que ele fez a declaração correta e Jesus o elogiou. Se você continuar lendo, você vai ver que o próprio Deus foi quem revelou isso a Pedro. E da mesma forma, você, irmão e irmã, você só vai saber responder esta pergunta através de um relacionamento com o Senhor. Eu sei que é fácil responder perguntas em cima do que os outros estão dizendo, mas chega um momento na sua vida em que você e eu precisamos enfrentar esse questionamento. Quem é Jesus para mim? E para saber quem é Jesus, realmente você não pode seguir a multidão. E nem acreditar em tudo que as pessoas dizem, né? Tem até aquela frase, né? Que diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas isso é uma grande mentira, porque se fosse verdade, as pessoas não teriam crucificado o Filho de Deus. Então, irmãos, eu quis trazer aqui essa mensagem para que a gente venha conhecer o verdadeiro Evangelho e que a partir de hoje a gente venha enxergar os ensinamentos de Cristo, os seus milagres, a sua ressurreição, como a prova de que Ele é e Ele sempre será o enviado de Deus para a nossa salvação. Amém? Então, não importa a sua religião, você vai perceber aqui no meu canal que eu não falo de igreja, não falo de religião. Eu falo apenas de Jesus e do reino de Deus. Esse é o mais importante. A nossa vida aqui na terra é muito passageira. Logo a gente vai estar na eternidade e nós precisamos ter a salvação. E essa é a única maneira de entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, irmãos, Ele é o caminho. Ele é a saída para os seus problemas, Ele é a solução para a tua vida, Ele é aquele que vai preencher o seu vazio e tudo mais. E além disso, Ele vai te dar a salvação. Quando você fechar os seus olhos, você vai se encontrar com Ele e Ele vai dizer: Seja bem-vindo, meu filho amado, você que me serviu na terra, você que acreditou no meu sacrifício, na minha morte e ressurreição. Deus está com você e você agora pode reinar juntamente conosco. Então, irmãos, vamos aceitar esse convite. Eu fiz essa minha escolha, tomei essa decisão na minha vida e eu reconheci que Ele é um enviado de Deus, que Jesus é um enviado de Deus. E naquele momento eu pedi perdão e eu clamei pela misericórdia dEle. E Jesus entrou na minha vida e a partir daquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me tornei uma nova pessoa totalmente diferente. E dentro de mim veio o Espírito Santo, veio morar no Espírito Santo, né? Nunca mais eu caminhei sozinha, pelo contrário, eu sempre tenho sentido a presença do Senhor comigo. Eu tenho tido direção na minha vida, eu tenho tido uma família, um lar abençoado, porque tudo isso foi Deus quem me deu. E a Bíblia diz que toda boa dádiva vem dos céus, vem de Deus, e é isso que eu desejo para a sua vida. Por isso eu quero muito agora que você ore junto comigo, vamos orar juntos. Não importa se você não tem tido uma vida reta com Deus, se você tem falhado, se você não tem o costume de orar, deixa que eu oro por você. Mas você também precisa, você pode abrir o seu coração, porque então se você rasgar o seu coração na presença de Deus, você apresentar a Ele os seus pedidos, o seu agradecimento, eu tenho certeza, grandes coisas o Senhor fará na sua vida, se você abrir o seu coração para Jesus. Amém? Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste dia,
para te agradecer em primeiro lugar por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Antes de nós nascermos, Jesus já tinha morrido por nós na cruz. A Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro e o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou a solução para nós. A Bíblia diz, meu Pai, que o pecado nos afasta do Senhor, que o pecado nos mata por dentro, nos mata espiritualmente, mas o Senhor veio para nos dar vida, e é esta a vida que nós tanto queremos, Senhor. Ô Jesus, derrama da Tua presença sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a vida desses irmãos que estão aqui orando comigo, que separaram um pouco do seu tempo para buscar a Ti, ó Deus. Ô Senhor, eu te peço, faça essas pessoas lembrar que o Senhor sempre esteve ao lado delas e que agora o Senhor quer cuidar da vida de cada uma dessas pessoas em todos os sentidos, cuidando da sua saúde, dos seus relacionamentos, da sua vida financeira. Oh, meu Pai, eu clamo também por essa pessoa que está no fundo do poço, essa pessoa que não consegue encontrar um sentido para a sua vida. Jesus, venha, Senhor, derrama a Tua paz, a Tua alegria. Traga certeza da salvação ao coração dessas pessoas. Nós estamos aqui com o coração aberto, dispostos a fazer a Tua vontade. Senhor, que os Teus filhos venham olhar para o alto nesse momento difícil e que eles venham ter a certeza de que és um Deus fiel e amoroso que cuida das nossas vidas. Jesus, ajuda essa pessoa a ter o mesmo entendimento que o apóstolo Pedro teve ao seu respeito, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo, aquele que nunca nos abandona, aquele que está sempre ao nosso lado, pronto para nos socorrer, pronto para salvar as nossas vidas. Jesus, perdoa os nossos pecados. Quantas falhas nós temos, Senhor, quantas vezes nós erramos por não reconhecer a Tua palavra, quantas vezes nós não demonstramos amor ao nosso próximo, quantas vezes não temos paciência com nosso irmão, quantas vezes falamos mal de alguém, agimos com brutalidade. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a sermos servos fiéis, servos obedientes. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, porque senão a nossa vida, ela vai de mal a pior. Nós não sentimos mais paz, alegria. Nós precisamos que o Senhor seja a nossa alegria, a nossa força, o nosso vigor a cada dia. Senhor, que toda dúvida que surgir no nosso coração a respeito da Tua identidade, de quem o Senhor é, seja respondida pelo Espírito Santo. Então, Senhor, tira toda incredulidade, tudo aquilo que nos impede, meu Pai. Se existe alguma coisa que está nos impedindo de recebermos as Tuas respostas, de recebermos respostas de orações, de termos uma comunhão contigo, Senhor, tira do nosso caminho, nos mostra o que nós precisamos mudar, nos ajude, Senhor, a viver neste mundo que às vezes é tão cansativo. Senhor, nós vivemos as batalhas do dia a dia, mas o Senhor é aquele que nos renova com a Tua palavra. E é isso que eu te peço, meu Pai, fique conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço desde já. Glória a Deus. Irmãos, espero muito que essa palavra, essa mensagem, essa oração tenha tocado no seu coração, que Deus possa falar ao seu coração cada vez mais, que vocês tenham um dia repleto de bênçãos da presença do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família poderosamente neste dia e em todos os outros dias. Forte abraço.